eu gostaria de falar um pouco sobre algo que está me incomodando, que tem sido um crescimento meio alucinado das ideias de controle sobre a alimentação, né? Isso é algo que já vinha há muitos anos, como a gente já vai ver, mas como decorrência de tudo que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, isso acelerou bastante, né? Na verdade, essa aceleração começa mais ou menos em 2009, 2010, ou até um pouco antes, aí no começo dos anos 2000, e vai acelerando, como a gente já vai ver. Eu decidi falar sobre alimento, isso eu já venho falando de forma picotada em várias lives, acho que desde 2018, né, desde que comecei o canal, praticamente. E também estava já meio previsto, para quem leu meus livros, que esse controle de alimentos, que era meio nítido que ele ia fechar esse cerco quando ele se une à ideia de produção do alimento, não apenas mais o alimento em si, o seu consumo, mas toda a questão da agricultura e da pecuária envolvida, em toda a logística, e também devido a essa associação com o ambientalismo, né? Então, a ideia de você associar o alimento a ambientalismo, a ideia de produção sustentável, todo aquele conceito de sustentabilidade lá do Clube de Roma. E então era meio nítido que tudo isso ia acontecer. E eu gostaria de recorrer a duas questões muito interessantes e que facilita a compreensão, antes até da gente entrar no alimento propriamente dito, para lembrar de um conceito que está no livro Revolução e Contra-Revolução. Aqui. Do Plínio Corrêa de Oliveira, que é o conceito de, em primeiro lugar, a crise, né, o que ele chama de revolução, essa transformação da sociedade, ela segue 5 regras da sua essência, né? Ela é universal, ela é una, ela é total, ela é dominante e processiva, ou seja, ela é gradual. Então, se você olhar, por mais que esse processo revolucionário pareça ter diversas pontas contrárias e que não estão amarradas entre si, na verdade, ela é universal, una, total, ou seja, o processo vai atingir todas as condutas da sociedade, dominante, ou seja, não adianta não fazer nada contra ela, né? Se não for combatida, ela vence, ela se impõe porque tem essa característica dominante. Então, não é algo que, olha, se surge o movimento revolucionário tem essa característica. Quando ele surge, se ele não for combatido, ele tende a prosperar e se tornar dominante na sociedade como mentalidade, né? E, por último, essa ideia processiva, além de mostrar toda essa questão de tudo acontecer de forma gradual, para que a agenda continue avançando sem causar sobressaltos, seja por resistência, seja por implantações com mau planejamento, né? Além disso, ela fornece a possibilidade de uma metamorfose, né? A possibilidade do movimento revolucionário se adaptar a questões regionais, locais, né? De época e coisas assim. E a outra questão também que eu acho que são as duas chaves interpretativas desse processo que o Plínio Corrêa de Oliveira nos oferece nesse livro, é a ideia de que a ordem cronológica desse processo é assim: primeiro acontece a revolução nas tendências, depois a revolução nos costumes e, por fim, a revolução dos fatos. É muito importante a gente ter isso em mente diante daquilo que eu vou falar sobre alimento. E antes ainda,
guardadas as proporções aqui, eu acho que eu tentei montar também uma espécie de diagrama para a gente entender o que eu acho que podemos chamar, que é o nome de um artigo que eu estou escrevendo, de transformação sequencial cumulativa, né? Que tem muito a ver com esses 5 itens que dizem a essência do processo revolucionário e também com esses 3 passos da ordem cronológica que ele se instala, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o processo de transformação da sociedade descrito ali pelo Plínio Corrêa de Oliveira, nessas 2 chaves, pode ser adaptado para a mudança, para a criação desse novo homem, né? Isso é uma coisa que eu estou pensando agora, então ainda é meio novo, mas me parece bem razoável para a gente interpretar a realidade que estamos atravessando, é que ele funciona como se fosse um processo de fora para dentro, né? Então, no sentido de construção do novo homem, ele começa o mais distante do indivíduo, né? De forma a ir cercando para que a sua transformação seja gradual e quando chegar na etapa final, que eu acho que é onde nós estamos agora, o homem já esteja de certa forma, preparado para aquilo, né? Então, eu selecionei, acho que 6 ou 7 etapas que parece que foi como funcionou esse processo revolucionário de modificação das próprias pessoas, né? Das personalidades. Então, começa o mais distante, que é apenas a primeira modificação da linguagem, e a linguagem é distante, não porque a linguagem é algo próximo ao homem, tá? No seu cotidiano e faz parte do início da sua vida social, né? Mas, nesse sentido, a mudança da linguagem começa nas classes pensantes, na classe artística, na classe universitária, nos professores, nos intelectuais. Então, aquilo está, de certa forma, bem distante, né? Foi assim que aconteceu com o politicamente correto. Enquanto ele já imperava em redações de jornais, em universidades, nas discussões acadêmicas, ele demorou muito mais para atingir a população, porque aquilo ainda era distante, era algo ainda elitista, para a maioria da população enxergava aquilo como uma frescura, né? O politicamente correto, o povo viu inicialmente como apenas uma frescura, né? Uma frescura da classe média alta, que não tinha muito com o que se preocupar e começa a se preocupar com pelo em ovo, que é o que parece no início, né? Mas depois a gente vai ver que isso tinha essas intenções de preparar. Aí eu já pulo para esse segundo ponto, que eu acho que foi a preparação do sistema educacional, não apenas do ponto de vista de conteúdo, mas também de forma, né? De aumentar a carga de horas do aluno de forma a afastá-lo de qualquer outra tradição que não fosse aquela passada pelos seus professores. Tem, então, nesse momento, essa transformação do ambiente e da mentalidade, que é algo que ocorre, de certa forma, um influenciando o outro, né? Porque quando você começa a influenciar as mentalidades das pessoas, e por isso que eu acho até que, de certa forma, essa live de hoje é uma continuação da aula de ontem, que eu falei da mentalidade cientificista, né? Que eu acho que esse desejo pelo controle da alimentação é uma decorrência do cientificismo, na minha opinião. É a idolatria do diploma, do conhecimento, do conhecimento formal, né? Formalizado, institucionalizado, e não do conhecimento e da verdade, né? Que não precisa de nenhuma instituição para lhe garantir. Então, quando você influencia essa mentalidade, você começa a influenciar o ambiente. Então, uma série de coisas começam a surgir, mesmo que ninguém tenha planejado isso. É um desdobramento natural dessa influência recíproca entre mentalidades e ambientes. E depois, com isso, a gente passa a ter a troca dos hábitos e dos vícios. O vício é um hábito ruim, né? Então, quando você modifica o hábito, você acaba
substituindo também as dependências dessa pessoa. Você acaba atingindo os aspectos psicológicos ligados a essa dependência, a esse hábito, quando é um costume bom, ou a um vício, no caso de um hábito ruim. Então, essas mudanças, assim como mudanças de preferência, que vão desde preferências por comportamentos, preferências por tipo de arte, por tipo de entretenimento, tudo isso vem como? Vem com a manipulação da arte do entretenimento e da transmissão de notícias, né? Isso, ao longo do tempo, foi criando, somado aí a essa manipulação da linguagem, do sistema educacional e da implantação desse tipo de mentalidade que vai influenciar esse ambiente, a gente chega a esse ponto psicológico da transformação, que pode ser explicado tanto pela dependência que as pessoas têm hoje, por exemplo, da psicanálise, tanto pela dependência dos medicamentos psicotrópicos, e aí eu vou começar agora a falar de alguns livros aqui. Ó, vou citar só 2. Opa, caiu tudo aqui, né? Relacionados a essa questão dos psicotrópicos, da dependência, né? Opa, 422 pessoas, muito obrigado. Ó, esse é um livro, Psiquiatria, uma História Não Contada, que é um clássico já, do Jeffrey Lieberman. E esse aqui, que eu li esse ano, no final do ano passado, Anatomia de uma Epidemia, Pílulas Mágicas, Drogas Psiquiátricas e o Aumento Assombroso da Doença Mental. A gente vê que tem o problema também... tem um outro aqui, peraí. Desse exagero dos diagnósticos, né? E dessa pulverização dos diagnósticos. Eu não sei onde eu pus agora o outro, que tem um outro livro aqui, que é bem conhecido também, que chama Medicina Demais, que mostra que essa pulverização dos diagnósticos está aumentando o número de pessoas consideradas doentes. A gente está caminhando para o livro alienista, né? Porque assim como o Machado de Assis, na sua melhor obra, na minha opinião, analisou perfeitamente o que estava acontecendo com a sociedade, nessa idolatria do diploma, o cientificismo, a dependência, a espécie de ciência como autoridade, como nova deusa que deve ser idolatrada, né? O Machado de Assis já estava zoando com essa ideia lá no Alienista. E ali o que o Simão Bacamarte faz? Tranca todo mundo na Casa Verde, né? Porque qualquer mudança comportamental que, na visão do alienista, era considerado um distúrbio ou um desvio de comportamento, era considerado uma questão doente. E isso está sendo... isso acontece hoje. Veja, só um parênteses aqui, quando eu trabalhei bastante com a indústria farmacêutica, a gente ouvia falar de muitos diagnósticos daquilo que não era doença, ou era simplesmente um sintoma de outra doença, e que é transformado em uma doença porque gera medicamento, gera mercado para aquilo, gera um dinheiro que normalmente está na casa dos bilhões de dólares, né?